Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Este vídeo tem como objetivo treinar a sua pronúncia e aumentar o seu vocabulário sobre o assunto, as 40 palavras mais usadas da língua alemã. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Agora eu vou apresentar a vocês as 40 palavras mais usadas do idioma alemão. Antes que vocês me perguntem, essa aqui não é uma coisa que eu inventei, mas sim são dados oficiais, certo? Então eu vou apresentar para vocês as palavras em alemão, traduzir ao português e explicar o que é essa palavra, se é um artigo, uma preposição, etc, certo? Então, a primeira mais usada é o artigo der. Der. Ao português, nós podemos traduzir ele como o, que seria o artigo masculino do idioma alemão. Em segundo lugar, nós temos o artigo die. Die. Nós podemos traduzir ele ao português como a, mas esse artigo do idioma alemão, ele também é usado no plural, certo? Então, a tradução aqui ao português, eu traduzi como ele literalmente é traduzido ao português, mas no alemão nós também podemos usar o die ainda para o plural, ok? A terceira palavra é a palavra und. Und. Ao português, nós podemos traduzir ela como e trata-se aqui de uma conjunção, ou seja, as palavras que unem duas frases, a principal da secundária. A quarta palavra é a palavra in. In. Trata-se aqui de uma preposição. E ao português, nós podemos traduzir ela como em. Quinta palavra, den. Den. Aqui trata-se de um artigo declinado e, como é um artigo declinado, nós não podemos literalmente traduzir ele ao português. Aqui eu teria que ver um contexto, verificar em qual frase que esse artigo se encontra para então eu poder traduzir ele, tá? Então, esse aqui é um artigo declinado. E a declinação própria também tem vários tipos. Então, aqui seria uma declinação do masculino do acusativo, do plural do dativo, etc. Certo? Então, aqui não tem realmente como traduzir literalmente. Teria que ter um contexto, uma frase mesmo. A próxima palavra é a palavra so. So. Aqui é uma conjunção que nós podemos traduzir ela ao português como assim, portanto, então. Então, de novo, depende do contexto que a palavra se encontra, então nós podemos também usar ela de acordo e usar a tradução certa. A sétima palavra, muito usada também, é o zu. Zu, que a português nós traduzimos como para. E trata-se aqui de uma preposição. Esse zu, ele ainda é usado em outros casos, tá? Com verbo no infinitivo, etc. Então, aqui, realmente, o uso do zu é muito grande. Lógico, a tradução varia de acordo com o contexto que essa palavra se encontra. Oitava palavra seria a palavra von. Von. Trata-se aqui de uma preposição que nós podemos traduzir ao português como de. Nona palavra é a palavra das, com um S. Das. Aqui é um artigo neutro do idioma alemão. E, obviamente, nós não temos como traduzir ao português porque não existe nenhum artigo neutro, né? Décima palavra é a palavra mit. Mit.
Trata-se aqui de uma preposição que nós podemos traduzir ao português como com. Próxima palavra é a palavra sich. Sich. Aqui é um pronome reflexivo e nós podemos traduzir isso como se. Próxima palavra, auf. Auf. Trata-se aqui de uma preposição que podemos traduzir como em cima. Aqui, essa preposição sempre é usada quando nós temos um contato, um objeto com o outro, né? Então, aqui existe essa questão que nós temos que explicar. Em seguida, nós temos a palavra für. Für. Trata-se aqui de uma preposição que nós podemos traduzir como para. Próxima palavra é a palavra ist. Ist. Aqui é um verbo, e ele está obviamente aqui conjugado, né? E ao português nós podemos traduzir ele como é. Em seguida, nós temos a palavra nicht. Nicht. Trata-se aqui de um advérbio de negação, que nós traduzimos ao português como não. Próxima palavra é um artigo indefinido, o ein. Ein. E nós podemos traduzir ao português como um. E o artigo indefinido feminino, eine. Eine, ele também é muito usado. E ele, então, nós traduzimos ao português como uma. Próxima palavra é o verbo haben. Haben. Aqui ele tem várias traduções e possivelmente ainda tem muitas outras que eu não coloquei aqui, porque no alemão ele é um verbo auxiliar também. Então ele tem muitas variações de traduções. Depende da frase que nós usamos. E então aqui vocês podem ver que ele tem várias traduções. Ter, possuir, tem, assim do circunflexo, então sempre é usado quando nós usamos ele no plural. Temos, possuímos e assim por diante. Als. Als. Trata-se aqui de uma conjunção. Também aqui tem várias traduções de, do que. Então depende a frase, o contexto da frase, então aqui seria melhor realmente ter uma frase para que a gente pudesse traduzir melhor. Mas claro, né, aqui o objetivo desse vídeo é apenas apresentar a vocês as palavras, né? Auch, aqui um advérbio que nós podemos traduzir ao português como também. Próxima palavra é a palavra es. Es. Aqui é um pronome pessoal, da terceira pessoa do singular, e nós não temos essa tradução ao português, porque é um pronome pessoal neutro, certo? Então, aqui não tem como traduzir. Eu teria que ter uma frase para traduzir ele aqui. Próxima palavra, an. An, que é uma preposição, e nós podemos traduzir ela como em. Werden. Werden. Aqui trata-se de um verbo, e ele também tem várias traduções, então, de novo, depende do contexto de uma frase, tá? Aqui poderíamos trazer como irá, será, serão, então depende
em qual frase que esse werden se encontra. Aqui eu só estou apresentando para vocês realmente as palavras, né? Várias pessoas me escreveram e queriam uma relação de palavras que são mais usadas. E eu também encontrei uma lista oficial delas, mas colocar elas em frase depois é outra questão. Porque eu não tenho uma tradução literal da palavra. Então, de novo, fica aquela coisa, né? Que não é realmente usada. Então, aqui eu optei em apenas só colocar as palavras, né? Já que é um vídeo apenas apresentando as palavras, então nós temos elas aqui. Eu ainda fiz o favor de colocar a explicação delas, né? O que é palavra, se é verbo, advérbio, preposição, etc, né? Então, realmente daí, de novo, fica um pouquinho mais fácil, né? Próxima palavra seria a palavra Aqui sim, nós temos a tradução em português, que seria ele, a terceira pessoa do masculino no singular, né? Um pronome pessoal. O verbo hat, nós antes vimos o haben, aqui também o verbo hat é muito usado. Nós podemos traduzir o português como tem. De novo, as traduções podem, algumas, ser variadas de acordo com o contexto da frase, né? Porque o verbo hat, ele também é um verbo auxiliar no alemão, então depende do uso, o contexto dela. A próxima palavra é a palavra das, agora com 2 S's. Aqui trata-se de uma subconjunção, que ao português nós podemos traduzir como que. Subconjunção, então, ela une a frase principal à secundária, né? Então, ela fica depois de uma vírgula. Aqui, o pronome pessoal sie. Então, aqui, nós podemos literalmente traduzir ele ao português como ela, mas no alemão o sie nós também ainda usamos como plural, da terceira pessoa do singular. Então, nós podemos traduzir ele como eles e elas também, apenas para compreensão, não quer dizer que a tradução literal seja essa. Tradução literal apenas é ela, né? Porque no português nós usamos apenas o sie, traduzindo literalmente como ela. Terceira pessoa do singular, feminino, tá? Próxima palavra é preposição nach. Nach. Essa preposição é a preposição local e também temporal, então depende do contexto da frase. Aqui eu não fiz exemplos de contextos da frase, senão o vídeo ia ter 2 horas de duração e eu teria que exemplificar cada palavra colocando em cada, digamos assim, uso do idioma alemão. E isso realmente é um trabalho impossível quase, porque esse vídeo, como eu já falei, teria 2 horas de duração, né? Então, não é também o propósito disso, né? Então, ia ficar muito monótono e chato. E aqui, de novo, o nach, como eu já falei, é uma preposição temporal e local, então ele também tem várias traduções, o depois, até, por, com. Então, depende do contexto da frase. Próxima palavra é a palavra bei, muito usada também, o bei. Ele é uma preposição e, de novo, tem várias traduções aqui, né? Em, no, na, ao, a. Então, depende do contexto da frase. Outra palavra muito usada também seria o advérbio wie, que nós usamos para fazer comparações, né? Uma coisa com a outra e pode ser traduzido ao português como e quanto. Aqui, novamente, uma preposição, o über, que podemos traduzir como sobre ou cerca de. Então, o sobre nós usamos quando nós falamos de uma preposição local, quando nós falamos que uma coisa está sobre a outra, e esse sobre aqui é diferente do auf, porque esse über aqui é uma coisa que não tem contato com outro objeto, né? Então, seria, por exemplo, uma lâmpada que está em cima da mesa, pendurada em cima da mesa.
E o cerca de eu uso quando eu digo que eu estou falando sobre algum assunto. Então, nós usamos o über também como preposição aqui. Próxima palavra, o oder. Ele é uma conjunção. Traduzimos ao português como ou. E, bom, a função é a mesma que nós também temos no português, né? Ou. Então, nós apresentamos uma possibilidade ou a outra possibilidade. É a mesma coisa que no português. Próxima palavra, a conjunção também, o aber, que nós traduzimos ao português como mas. Próxima palavra, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar esse man aqui. É um pronome pessoal da terceira pessoa do singular. Algumas gramáticas apresentam ele assim, e só que nós usamos no português traduzido como a gente. Então, a gente foi passear. Então, no alemão nós usamos esse man. Ele é escrito pequeno com um N só. Com 2 N's, então seria homem, né? Então, com um N só e escrito pequeno. É um pronome pessoal. Se vocês tiveram dúvida, eu tenho também já no meu canal aqui dos pronomes pessoais, um vídeo, né? Então, ele tá lá, citado também. Próxima palavra, o kann. Muito usado também. É um verbo que nós podemos traduzir ao alemão como poder, ao português como poder. O kann, então, eu sempre uso, ele é um verbo modal, né? E eu sempre uso quando eu digo que eu sei fazer alguma coisa, que é uma habilidade minha. Próxima palavra também muito usada é o advérbio schon. Schon, que ao português nós podemos literalmente traduzir como já. Outra palavra muito usada aqui é o pronome pessoal ich. Vocês viram a posição dele? Nem é muito no começo, né? O ich. Que nós podemos literalmente traduzir como eu. Outro verbo é o verbo habe. Aqui ele já apareceu 3 vezes aqui no vídeo como haben, hat e agora habe. Então, habe, ele é usado na primeira pessoa do singular, né? Ich habe. E é um verbo. E eu posso literalmente traduzir ele como tenho. E por último, keine. Keine. É um advérbio de negação. E nós podemos literalmente traduzir ao português como nenhuma. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!